Victoria de Bortoli e Cassiano Cavalheiro. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente, aqui na CDN 93.5 FM. Muito boa tarde, eu sou a Victoria de Bortoli e nós convidamos você a conhecer um pouquinho mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e também na nossa região. Até às 17 horas você nos faz companhia e pode interagir com a gente durante o programa. Basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 991 36 2472. E o DNA tem a parceria de Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no Shopping Praça Nova. E hoje, para falar um pouquinho mais a respeito do nosso entrevistado, a gente faz uma viagem no tempo para o ano de 1977. Neste ano, no Brasil, o presidente era Ernesto Geisel e o jogador Pelé despedia-se de sua carreira profissional no futebol. Morreram nesse ano as escritoras Clarice Lispector e Carolina de Jesus. Por outro lado, nasceram neste ano o cantor John Mayer, o ator Orlando Bloom e no dia 9 de maio de 1977, o nosso entrevistado de hoje, o jornalista e apresentador da CDN, Denis Olim, nosso colega. Seja muito bem-vindo. Denis. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Aí, hoje nossos ouvintes vão ouvir um pouquinho mais da história e conhecer mais intimamente essa lenda do jornalismo local, que é o Denis Olim, que faz companhia aí para os nossos ouvintes. Menos. Para, Denis, deixa que a gente administra aqui, não seja modesto. Os ouvintes ouvem o Denis todos os dias, praticamente, aqui no F5, né? A partir das 10 da manhã. E a gente vai conhecer um pouquinho mais de quem é o Denis. E eu vou começar contando agora. Nascido em Santiago, ele passou os primeiros anos da infância e adolescência no campo e até os 16 anos trabalhou entregando leite na vizinhança. Mas a curiosidade o fez cursar jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, onde começou a dar os seus primeiros passos na carreira de comunicador. Ele foi repórter da RBS TV e desde 2002, quando nasceu o Diário de Santa Maria, faz parte desse time. Hoje ele é gestor da TV Diário, colunista do Diário e apresenta o F5, como eu falei, todas as manhãs aqui às 10 da manhã na CDN. Mais ou menos isso, um resumão, né, Denis, dessa trajetória. Aliás, como é que tá sendo aí esse balanço? Vamos começar pelo mais recente, que é o balanço desses 2 meses de rádio, de F5. Como é que tá essa novidade aí no teu dia a dia? Boa tarde a todos, para começar, e obrigado pelo convite. É uma rotina muito desafiadora, né, porque além das tarefas de cuidar do site, do impresso, né, que a gente, né, com todos os colegas, com toda a equipe, né, a gente faz notícia para o site, faz notícia para o impresso, eu tenho uma coluna, né, na página 2, e a gente sempre tenta trazer informações, né, em primeira mão, exclusivas. Isso requer um trabalho, né, as coisas não caem do céu, né. Claro que muitas fontes, né, que a gente acaba conquistando com o tempo ajudam, né, porque às vezes nos avisam de algo importante, ou o WhatsApp facilitou muito, pelo menos a coleta básica da informação, ou seja, você manda o WhatsApp para várias pessoas, pergunta se tem novidade daquele assunto, daí se tem novidade você liga ou vai até a pessoa. E com a rádio foi mais um desafio, e a TV, né, porque é 24 horas ligado e é muito legal a gente ter mais esse canal com a comunidade. Por exemplo, olha quantas notícias e quantas entrevistas a gente faz por dia, nós e todos os colegas, né? São cerca de 40 pessoas, né, jornalistas. Olha quanta informação que estava muitas vezes represada, que não era levada adiante. E por mais que a gente já tivesse site, já tivesse TV, a gente já tinha um volume grande de produção de informações, com a rádio a gente conseguiu ampliar mais. Então foi bem legal, porque muitas informações a gente começou a falar de mais assuntos, tem mais um canal para falar das coisas da comunidade, para que a comunidade saiba das coisas boas e também dos problemas e das cobranças, né?
seja para os órgãos públicos, seja do que tem que melhorar na cidade, de mobilizar também as pessoas, as entidades, a fazer algo melhor pela cidade. Então, está sendo bem legal. Claro que nas primeiras semanas teve um envolvimento bem grande, mas agora as coisas já estão, como se diz, a gente já está acostumando com aquela rotina, né? Já vê que não é algo tão complexo como era. Vai pegando jeito de fazer a coisa, a rotina, né? A gente viu o quanto é instantâneo e o quanto já reflete também positivamente no jornal, em termos de otimizar as informações. Foi que agora, inclusive, com essa notícia da ESA, né? A notícia oficial de para onde que a ESA iria, a gente já teve uma amostra, né, de como a rádio dá essa agilidade e já se usa no impresso toda essa questão de que a gente apura para a rádio. Né? Isso, citando bem rapidinho naquela noite, né, uma noite bem triste para a cidade, porque era algo que todo mundo esperava. Então, a gente recebeu a informação pelo WhatsApp, agora eu não lembro quem que avisou, era umas 8h12 da noite, 8h15 no máximo. O jornal impresso já estava sendo fechado, a capa já estava pronta, a minha coluna já estava pronta, indo para impressão em Porto Alegre, quando veio aquela bomba, né? O Bolsonaro anunciou, tá ali o vídeo, a gente parou tudo, o Cato estava com sala de debate na TV Diário e na Rádio CDN, já deu a notícia logo em seguida, e enquanto isso a gente começou a refazer. O Marcos Fonseca já ligou para o prefeito Jorge Pozobon, enquanto eu e a Jaiana fazíamos as matérias para o impresso e para o site. A Jaiana já estava fazendo para o site e eu fazendo com ela, conversando, trocando informações que a gente já tinha ali do vídeo. E em questão de 15 minutos a gente trocou toda a edição impressa, né? A minha coluna foi toda refeita, a parte principal para dar a notícia, que era o local ali em função do fechamento, que tem um horário, a gente não pode ficar toda a noite, a gente tem um horário de fechamento, não pode passar das 8h30 da noite. Então, em questão de 15 minutos, a gente mudou tudo, o Fonseca refez a capa, a manchete, tudo, e logo em seguida, às 8h30, eu entrei, às 9 horas, acho que foi, 9 horas a gente entrou ao vivo com um plantão de meia hora para já dar as primeiras informações, e a rádio também às 9h30, quando terminou a Voz do Brasil, ficamos até a noite toda, né, até meia-noite com um programa especial com as repercussões. Então, só para dar uma ideia do quanto que a gente ganha em instantaneidade e para levar as informações para as pessoas, né. Que bacana. E pra gente continuar esse bate-papo sobre a tua trajetória, eu quero que a gente volte lá na infância do Denis. Tu nasceu em Santiago, né, Denis? Como é que foram esses teus primeiros anos de infância e adolescência? Então, para explicar assim, tentar resumir, porque, né, a gente são 44 anos e a gente tem muito apego, né? Eu gosto muito, fui muito feliz na minha infância e é algo muito caro para mim, assim. Então, meus pais moravam no interior de Jaguari, localidade de Sanga da Areia. Até ontem eu estive lá para visitar o túmulo do meu pai, que faleceu faz 2 meses. Na Sanga da Areia, linha 7, no limite entre Santiago e Jaguari, né, uma localidade do interior. Eles nasceram lá, se criaram lá, não tinha energia elétrica, não tinha nada, e tiveram os 3 primeiros filhos. O irmão mais velho, o Ocimar, que nasceu em 63, os meus outros 2 irmãos em 68, 67 e 69, o Edson e o Sidney. E em 67, quando eu nasci, um pouco antes, os meus pais tinham ido para a cidade. Por que eles foram para a cidade? Porque os meus avós foram, e o pai e a mãe, o seu Nírio e a dona Nena, Leonir Zolim e Maria Helena Seolim Zolim, né, o nome deles, eles viram que os filhos não tinham mais escola no interior. Era até a 4ª série e depois não tinha o que fazer. E eles, na época, achavam que era fundamental que os meus irmãos, eu não era nascido, que eles continuassem a estudar. Que eles não queriam passar pelas dificuldades, que os meus irmãos, né, os filhos deles, passassem pelas dificuldades que eles passaram. Né, que por muitos anos eles nunca passaram fome, como se diz, mas era uma vida bem difícil, né? Épocas de seca, dificuldades e tal. E eles tinham uma pequena propriedade, né, que era das colônias, né, que foram dadas para os italianos, eram 25 hectares, e muitas vezes vários filhos, daí tinham que dividir as terras, plantava milho, trigo, essas coisas, dava muito pouco, arroz, né, dava muito pouco, mal e mal dava para comer. E eles resolveram ir para a cidade, para Santiago, com meus avós. E venderam as terras lá fora e compraram uma pequena chácara na entrada de Santiago, e foi lá que eu nasci. Então,
Na verdade, eu já nasci na cidade, mas na verdade, meus pais ainda tinham vaca de leite, plantavam milho, plantavam mandioca, tudo que tu imaginar, lavoura, 1 hectare e pouco, todos os anos. Desde pequeno a gente ia ajudar a colher. Eu, quando tinha 5 anos, quando era pequeno, a mãe ia pra roça, pra carpir e tal, e a gente ficava brincando ali, meus irmãos já ajudavam. Até uma vez eu levei até uma enxadada na cabeça do meu irmão, o Sidney, fez sem querer, segundo ele, foi sem querer, levei uns pontos na cabeça, diz que eu me enfiei lá embaixo, lá onde ele estava carpindo. E em linhas gerais, tentando resumir, então eles foram para a cidade porque eles achavam importante que eu estudasse, que a gente estudasse. Eu nasci lá em Santiago, no Hospital de Santiago, em 77, um pouquinho depois que a gente chegou na cidade, né? Minha mãe tinha vaca de leite, e meus irmãos entregavam leite. Depois, quando eu cresci, a partir dos 7, 8 anos, eu comecei a entregar leite em 2, 3 casas da vizinhança. Daí ajudava, às vezes, no colher milho, plantar milho, capinar, ia estudar. E meus irmãos também. Daí meu pai tinha uma oficina mecânica de caminhões com o primo dele. E jato de areia, na época que era permitido, ou na época não se tinha essas questões ambientais, era um jato que fazia tirar ferrugem de caminhões, de qualquer coisa de metal, né? Para reformar caminhões. O meu pai tinha guincho. Então, várias vezes eu fui com ele, inúmeras vezes. Dava acidente, eu ia junto, meus irmãos iam junto para ajudar. Ele só não me levava quando eu era pequeno, quando era um acidente mais grave, com morte, né? Para não me impactar, né? De repente ver algum corpo, alguma coisa assim. Mas às vezes de madrugada, frio, serração, a gente ia junto e gostava, sabe? De vez em quando, claro, de vez em quando eu ia meio contrariado, não digo que não, talvez uma que outra vez. E a comunicação, como é que ela entra na tua vida? Foi assim, a comunicação foi basicamente tentar resumir. Meus irmãos mais velhos, eles gostavam de tecnologia, ciência, sempre foram muito aficionados, e eu também, né? Eu peguei esse gosto, né? Pela curiosidade das coisas do mundo, né? Eles sempre foram muito curiosos. Meus 2 irmãos mais velhos fizeram um curso na época, em 85, era o BASIC, era primeiros computadores que existiam. Meu irmão já trabalhava no escritório de contabilidade do Saldanha, cantor nativista agora, é o Júlio Saldanha lá. E daí ele fez esse curso, foi muito bem, e daí o meu irmão mais velho, ele acabou sendo convidado para ser o professor dos próximos cursos. Daí depois ele foi para Caxias do Sul trabalhar. Então eu gostava muito da área de informática, mas ao mesmo tempo, desde pequeno, desde criança, eu gostava muito. Pai e a mãe sempre almoçaram, jantaram assistindo o telejornal. Então, minha prima, a Rosemarie, que é dentista, que mora em Santa Maria, ela ia às vezes nos visitar lá, e ela dizia assim, eu tinha 8, 10 anos, o Denis conversa que nem adulto, né? Porque eu sempre gostava das coisas da vida e tá informado do que está acontecendo, mesmo criança. Eu assistia todos os telejornais, eu sabia o que estava acontecendo no Oriente Médio, né? Eu estava sempre bem informado e começava a dar meus pitacos, né? Minhas opiniões, né? Coisa de piá, né? Se achando grande, né? Tinha 8, 10 anos, já me achava grande. E então, assim, quando eu fui fazer a faculdade, meu irmão Edson já tinha se formado na aeronáutica, era sargento especialista em eletrônica, estava trabalhando no radar aqui de Santa Maria. E ele disse assim, tu não quer? Eu tinha 94, estava terminando o ensino médio, tu não quer vir fazer a faculdade de Santa Maria? Olha, lá em Santiago, dos meus colegas, muito poucos tinham esse sonho. Era algo muito inatingível na época, não tinha PEIs, não tinha nada, então muito poucos tinham esse sonho. Dos meus 30 colegas de turma, só eu e um outro que passaram na universidade no primeiro ano, alguns outros passaram depois. Mas era algo bem inacessível. E eu pensei, legal, ele está morando lá em Santa Maria, de repente eu consigo morar com ele. E eu fiquei na dúvida entre informática e comunicação social. E por que eu decidi comunicação social? Primeiro, porque eu gostava de jornalismo, assim, gostava dessa questão de me preocupar com as coisas do mundo. E segundo, eu era muito tímido, mas tímido assim, de chegar numa sala, se tivesse alguém assim, com desconhecido, eu ficava 2 horas só ouvindo e não falava uma palavra, né? Era extremamente tímido. E eu pensei assim, isso não vai ser bom para mim, ser tímido o resto da vida. Daí eu resolvi fazer comunicação para tentar ficar um pouco mais solto, como você diz, né? Perder a vergonha. Então, acabei escolhendo essa área em função disso e por gostar, né? Desde que criança eu gostava muito da comunicação.
A gente vai dar uma pausa e no próximo bloco a gente vai continuar nessa trajetória aí do Denis Olim. Ele vai falar como é que ele perdeu essa timidez aí para ser um comunicador que é tão expressivo aqui na cidade e que é uma grande referência. A gente volta em seguidinha. Primavera chegando e o frio se retirando. Não perca os descontos de 20% à vista ou 10% no prazo, que a Super Colchões tem para garantir noites tranquilas de sono para você e sua família. Conheça a variedade de produtos que a loja preparou para garantir sua saúde durante o sono com a qualidade e garantia das melhores marcas. Super Colchões, há 35 anos, uma escolha inteligente. Riachuelo, esquina Tuiuti, fone 32 21 80 35. Comprar ou vender seu imóvel? Confie na equipe que mais vende, Nilo Imóveis, especialistas na comercialização de imóveis. Acesse imobiliarianiloimóveis.com.br e saiba mais. Ô pai, por que você investe no Sicredi? Ah, filha, tem várias razões. Os 115 anos de história, o atendimento, o aplicativo e o melhor, cada investimento retorna para a economia local. Ah, então faz como o Sicredi. Investe nesse livrinho de colorir pra mim. Seja qual for o motivo, investir com o Sicredi é a melhor alternativa. Tem poupança, renda fixa, fundos de investimento e previdência. Saiba mais em sicredi.com.br/investimentos. Memória. Nas tardes de domingo, você está convidado para relembrar o passado com Luísa Neves e seus convidados no programa Memória. Te esperamos para falar sobre lembranças históricas, acontecimentos e curiosidades de Santa Maria. Memórias, um encontro com lembranças da nossa cidade. Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco, que tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos, no Shopping Praça Nova. Práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor. Contribua com o ecossistema no seu trabalho. Desligue a luz e os equipamentos eletrônicos quando não estiver usando. Adote a coleta seletiva. Separe os resíduos orgânicos e os recicláveis. Evite a impressão desnecessária de materiais. Utilize papel de rascunho quando possível. Quando tomar café, água ou chá, use canecas ao invés dos copos de plástico. E sempre que possível, priorize a luz e a ventilação natural. Acompanhe mais dicas na semana que vem ou veja mais práticas sustentáveis no site h2hoje.com. Uma iniciativa Diário, Prefeitura de Santa Maria, Corsã, Evoluir nos Define e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a Victoria de Bortoli e sigo aqui com vocês até às 17 horas, ao lado do meu colega Cassiano Cavalheiro e do nosso entrevistado de hoje, o jornalista e apresentador aqui da CDN, Denis Olim. Lembrando que o DNA tem parceria do Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos, no Shopping Praça Nova. E quem quiser interagir conosco durante o programa, basta enviar um recadinho para o nosso WhatsApp 55991362472. E a gente encerrou o primeiro bloco contando o início da trajetória na comunicação do nosso colega Denis Olim, que contava que tinha muita vergonha, né, Denis? Como é que tu perdeu a vergonha? Na marra. Foi na marra. Até eu lembrei esses dias que a gente fazendo programas ao vivo agora, né? Eu comentei com um colega que quando eu tinha, acho que 22 anos, logo que eu entrei na RBS TV, né? Eu terminei a faculdade, daí consegui um estágio na TV e fui contratado como repórter. Não deu um ano ou dois, me colocaram lá no estúdio de verão, em Capão da Canoa, e eu acho que no mesmo ano, lá em Gramado, no estúdio de inverno. E daí você imagina, uma pessoa tímida, que eu já tinha feito os 4 anos da faculdade, mas era tímido, né? E tem que falar para todo o estado ao vivo
A gente não era tão acostumado a fazer ao vivo na época como hoje é bem mais comum, né? Todas as TVs geralmente eram reportagens gravadas, ao vivo era bem menos comum. E foi um sacrifício, assim, foi um suor, sufoco, assim. Você tem que falar para todo o Rio Grande do Sul. Mas foi na marra, fui aprendendo aos poucos, com a prática. Agora que eu estou bem mais tranquilo para fazer ao vivo. E acredito que ainda não tenho a mesma habilidade de que outros colegas, justamente porque acho que ainda a timidez acabou me prejudicando, né? E tu te imaginava à frente das câmeras antes? Não, quando eu fiz jornalismo, sempre pensava em fazer impresso e no máximo rádio, mas sempre era jornal impresso, não pensava. E por um acaso, assim, eu entrei na TV Campus, porque na época estavam precisando, era o Sérgio Assis Brasil e a Marta Marquesan, né, o Sérgio falecido, né, saudoso Sérgio Assis Brasil, eles só tinham mulheres apresentando a TV Campus, e eles acharam que seria importante ter um homem, e na época abriu vaga para um homem, e eu acabei sendo indicado porque eu já tinha feito curso nas férias da faculdade, eu sempre fui de cabeça nas coisas, quando eu tinha uma oportunidade, eu sempre ia atrás, assim, eu nunca fiquei esperando, por exemplo, em vez de umas férias, em vez de eu ir para casa, em Santiago, eu fiquei um mês fazendo um curso de cinegrafista no Senai com o colega da RBS, Fernando Ramos, que eu nem conhecia o Fernando antes, e fiz curso de fotógrafo no Senac, então eu sempre fui atrás, sabe, eu sempre fui atrás das coisas, e na época do PDV, do Fernando Henrique, demitiram o cinegrafista lá da Faculdade de Comunicação, e chegou um momento que não tinha cinegrafista e não ia ter aula prática de telejornalismo, porque não tinha cinegrafista para filmar. E daí eu cheguei para o professor e disse assim, olha, eu fiz curso de cinegrafista, eu posso pegar a câmera e filmar para os colegas? Ela disse, sim, pode. E daí eu acabei me destacando, porque eu sempre, né, estava me preparando, né, tentando fazer o máximo possível e as pessoas viram de alguma forma e alguém me indicou, olha, tem o Denis, que ele já sabe filmar, daí depois na TV Campus, quando abriu uma vaga na RBS TV, também eu acabei para estágio, sendo também, entre outros colegas que concorreram, indicado porque eu já estava correndo atrás da máquina, como se diz, me preparando para quando surgisse a oportunidade, né? E como repórter televisivo, quais foram os principais aprendizados que tu adquiriu nessa trajetória? Na TV, eu acho assim, ó, o principal aprendizado que eu tive na TV que eu acho que a principal diferença que tem de outros meios de comunicação, principalmente do impresso, que é onde eu trabalhei mais, no impresso a gente consegue passar a emoção pelo texto, consegue, mas o fato de ter imagem e áudio acaba passando muito mais a emoção, o sentimento. Por exemplo, uma reportagem me marcou muito, assim. Eu cheguei para fazer uma matéria sobre, acho que era a infestação de bichos de pé na Nova Santa Marta. Era um dia muito frio, muito frio. Cheguei lá, tinha uma criança, acho que numa casa, um casebre, sem piso, sem nada, era no barro puro, assim, a criança de pé no chão, no frio, e ela tinha um pote de sorvete cheio de arroz, e era umas 9 da manhã. Aquele arroz frio estava meio mofado, e a criança estava comendo aquele arroz. E isso, assim, tu consegue passar essa informação pelo jornal impresso? Consegue. Mas o impacto da imagem é muito forte, sabe? O impacto de alguém falando algo sobre isso. Claro que a gente tem também todo um cuidado, nesse caso, de não expor uma criança, né? Mas a gente consegue mostrar essa realidade e não é no sentido de chocar por chocar, mas é de mostrar o problema para ver se alguém se mobiliza para resolver. Então, acho que esse é o principal motivo que a gente está aqui na frente de um microfone, ou no site, ou no impresso, ou na TV, é tentar, de alguma forma, ajudar que essa informação sirva para mudar alguma coisa. Esse é o sonho de qualquer jornalista. E, às vezes, a gente
não se dá conta de que uma informação pode mudar a vida de uma pessoa, né? Uma informação pode. Por exemplo, agora mesmo, de meio-dia, estava dando a informação de que tinha carreta chegando ali na Ponte do Fandango, porque não tinha uma placa avisando do bloqueio. Mas se a pessoa tivesse escutado na rádio, ou lido no jornal, ou no site, ela ia saber do problema e evitado todo esse transtorno. E tem um outro exemplo bem prático, assim, de como que a informação, uma notícia pode mudar a vida. Tem vários casos de pessoas que vieram me dizer depois de anos, assim, olha, eu estou trabalhando aqui porque eu vi no jornal que tinha vaga de emprego na loja X, ou no novo grande mercado, no shopping que abriu. E isso deixa a gente feliz, sabe, de ver, pô, a gente... Isso é um serviço que tu sempre traz, né? Tuas colunas sempre faz questão de trazer, né? Então, de alguma forma a gente contribuiu. E o meu tio, que trabalhou por anos na Varig, agora aposentado, o Almiro Maino, ele contou uma história uma vez que me chamou muita atenção. Eu perguntei, tá, mas como que o senhor morava no interior de Santiago, não tinha, né? Na época não tinha energia elétrica, nada. Como que o senhor, em 1957 ou 59, descobriu que tinha a Varig em Porto Alegre, que tinha vagas para o senhor fazer um curso e virar engenheiro de voo, né, técnico, e depois virou engenheiro de voo. Ele disse assim, eu li numa notícia no Correio do Povo, que tinha uma vaga para um curso, e eu tinha esse sonho, e eu peguei uma roupa, peguei o trem lá no interior, no Curuçu, e fui lá em Porto Alegre, e me interessei e fui atrás. Então, uma notícia mudou a vida dele, para o resto da vida. Ele conheceu o mundo, né, trabalhando anos na Varig. E voltando a essa questão que eu sou meio prolixo, desculpa aí, voltando a essa questão do que a TV mais me ensinou, acho que foi isso, a ouvir as pessoas, a saber ouvir os anseios, a respeitar as pessoas, porque uma coisa que me incomoda muito, e por isso que eu não gosto às vezes que quando falam alguma coisa, algum elogio, primeiro, eu acho que assim, nosso papel é tão importante quanto de qualquer outro. Eu não me acho melhor do que ninguém. Eu me incomodava às vezes que quando eu era da RBS ou da TV, assim, chegava no restaurante, todo mundo ficava olhando pra gente, sabe? Ah, tá, tudo bem, não digo que no fundo lá não é legal de ser conhecido, é legal, né? Não dá pra ser hipócrita dizer que não. Mas eu acho assim, ó, essa coisa de glamour, de ficar se achando, eu acho um absurdo, sabe? Então, uma profissão como qualquer outra, claro, é legal ser reconhecido, é legal, mas assim, ó, eu acho que a gente tem que estar sempre melhorando e ouvindo as pessoas. Quantas pessoas simples que eu ouvi que me ensinaram muito mais do que, de repente, uma grande autoridade que a gente entrevistou, sabe? E assim como, claro, especialista que a gente ouve, como eu sou muito curioso, acho que a gente sempre tem que estar aprendendo, sempre estar interessado em aprender. Deni, eu tenho uma pergunta a respeito, aliás, são duas. Se tu teve alguma dúvida em relação a ser jornalista em algum momento, lá da faculdade ou no caminho, se teve dúvida se era isso mesmo, ou quando é que tu teve certeza, não, é aqui que eu estou, é aqui que eu quero estar e isso aqui é a minha vida. Quando eu entrei na FACUS, que é a Faculdade de Comunicação Social e da UFSM, tive as primeiras aulas e assim, imagina, eu saí lá de Santiago, que eu tinha uma vida bem simples, né? Pra vocês terem uma ideia, assim, a minha família é uma família sempre muito simples, sabe? Eu acho que esse é um legado dos meus pais, assim, de a gente respeitar os outros, de ser humilde, né? De não se achar melhor que o outro. E também, quando eu saí de Santiago, eu tinha uma vida simples, por exemplo, eu lembro que quando eu era pequeno, eu tinha uma calça jeans e um tênis e olhe lá, entendeu? Meus pais nunca deram bola para isso e muitas vezes não tinham condições. E quando eu cheguei aqui em Santa Maria, eu falei, pô, Santa Maria parecia uma metrópole para mim, né? Porque Santiago era muito pequena, não é que não era pequena, mas assim, não tinha o movimento que tem hoje, mudou muito de 30 anos para cá. E então, assim, na hora, assim, brilhou o olho, sabe? As aulas, eu sempre fui muito curioso por tudo. Eu acho que talvez se eu tivesse escolhido engenharia, eu ia estar maravilhado também. Se eu tivesse escolhido medicina, ou não, acho que não ia passar, obviamente, teria que estudar bem mais, né? Mas assim, eu sou uma pessoa que gosta de tudo. Assim, ó, é difícil um assunto que eu não me interesse. Sou muito curioso. Eu acho que por isso que eu acho que o jornalismo casou, porque dá a oportunidade de eu saber de vários assuntos ao mesmo tempo.
eu acho que eu não seria talvez feliz só focado em engenharia ou só focado em informática. Eu ia querer saber de outras coisas. E às vezes a gente... Então acho que isso que foi o que me fez me achar. E me brilhou o olho. Tanto é que tudo que surgia na faculdade me interessava. Daí eu comecei a fazer estágio, daí depois do estágio eu fazia programa na rádio universidade, também na aula e também fora da aula pelo estágio. Fazia TV Campus ao mesmo tempo, ajudava a diagramar o jornal, fazia foto para os colegas. Então assim, tinha dias na faculdade que eu saía às 7 da manhã de casa, às vezes nem almoçava direito, chegava 11 da noite, porque a gente ia lá na Razão ainda diagramar o jornal, e eu era um dos mais interessados, que eu ia batalhar lá, como meu irmão já tinha computador, eu tinha um programa que fazia isso em casa, meus colegas não tinham. Muitas vezes eles iam lá em casa fazer os trabalhos de faculdade, porque os outros não tinham o programa acho que não era um design, era um outro programa lá que diagramava as páginas. Então eu sempre me envolvi muito, eu não tive dúvida de que era isso, sabe? Que era jornalismo que eu queria, e justamente para levar informações úteis para as pessoas. Como eu disse, parece bobagem, assim, mas às vezes uma informação ajuda uma pessoa. E eu acho que é essa questão de prestar serviço, de ajudar as pessoas a melhorar ou a fazer algo diferente, ou a mudar o mundo, eu acho que é isso que move a gente. Porque se não fosse isso, a gente não teria razão de viver, sabe? Na minha opinião, né? Como jornalista. E Deni, como tu sabe, a gente tem aqui no nosso programa o quadro diagnóstico, em que a gente roda pequenos depoimentos de pessoas que te conhecem falando da tua trajetória, e a gente tem um primeiro recadinho que eu vou pedir pra técnica rodar. Vamos ver se tu reconhece essa voz. Participar desse momento para mim é um privilégio. Ele começou aqui um pouco tímido na frente das câmeras, mas como TV é um trabalho em equipe, não teve problema com isso, passou. Mas, por outro lado, com muita facilidade para conversar e deixar o entrevistado à vontade. Preocupado com uma linguagem simples e de fácil compreensão, também sempre me deixou à vontade para captar as imagens para se inspirar num bom texto. Criterioso na busca da informação, ouvindo sempre todos os lados da notícia, apurando, confirmando, para não ficar dúvida para o telespectador. Deni, vou te dar uma deixa. Foi o noivo mais bonito que eu já vi. Um grande abraço, Deus te abençoe e um beijo no coração. De quem é essa voz, Deni? Já me deixaram emocionado, que sacanagem, né? O Claudinho Vaz, o grande Claudinho, meu compadre. E grande colega, né? Um grande jornalista, eu acho. Ele não é formado em jornalismo, mas foi um dos professores de jornalismo que eu tive quando eu entrei na RBS. Porque além de fazer o seu trabalho, ele sempre estava pensando nos outros e sempre sugerindo muitas pautas, assim como os outros colegas, mas o Cláudio se destacava, né? Um abraço também para o Fernando Ramos, para o Neide Moura, para o Ayrton Sangói, grandes colegas que a gente teve na RBS nos cinegrafistas, entre outros, né? Mas assim, o Cláudio Vaz se destacava muito por estar ajudando, né, os colegas e sempre dando sugestão, sempre ouvindo, sempre nos ouvindo e trocando uma ideia, porque jornalismo, em geral, não é individual, é equipe. Não existe ninguém que faça tudo sozinho. Aqui na rádio, no jornal, a gente vê, são 40 pessoas, ninguém consegue colocar essa rádio no ar sozinho. Depende lá do Cabala, depende de vocês, depende de quem está, às vezes, na técnica, que montou isso aqui, quem está na produção. Então é uma profissão que ninguém faz sozinho, né? E Deni, dá uma respirada porque a gente tem mais um recadinho. Vamos rodar. O Deni é um dos caras mais calmos e ao mesmo tempo mais ligados que eu conheço. E acho que essa é a grande virtude dele, saber combinar essas duas coisas, né? O que torna ele, além de um colega muito querido, um colega muito próximo, um baita de um profissional, um cara muito bem informado, um cara que vira referência, né? Justamente por causa do conhecimento dele. Ele sabe muitas coisas, ele está sempre bem informado, lê muito, se informa muito. Enfim, é um baita de um colega. Grande Nilson Vargas. Nosso primeiro editor-chefe do Diário e também um outro grande professor.
me espelho muito também nos aprendizados do Nilson, porque o Nilson tem uma visão diferenciada de mundo, assim como eu gostava muito, por exemplo, me admirava muito dos textos da Fabiana Sparrenberger quando era da Zero Hora. Era um texto assim que eu dizia para ela assim: Fabi, eu tava na RBS e ela na Zero Hora. Fabi, esse teu texto é primoroso, sabe? Emociona, ele é muito bem construído. E até foi por isso que quando abriu o diário, eles acabaram até me convidando para ir pro jornal, porque viam desse meu interesse também no impresso. E é isso que eu queria te perguntar, Deni, como é que tu chega até o Diário de Santa Maria? Mas isso tu vai contar no próximo bloco, que a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Visite-nos e conheça a nova Volkswagen. Modelos repletos de tecnologia, conectividade, combinados com segurança e desempenho. Surpreenda-se com o Taos, o seu novo SUV W. T-Cross, vencedor do maior comparativo da história da revista 4 Rodas. E deixe seu coração bater mais forte com os esportivos da linha GTS. Pampeiro, sua concessionária Volkswagen em Santa Maria e região. Rua Serafim Valandro, 1133. Ou baixe o app da Pampeiro para saber mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. Moa Arquitetura, agora também é engenharia e construção. Projetos residenciais, interiores e comerciais. Telefone 3304-1424. Visite o site moaarq.com. Moa Arquitetura, engenharia e construção. Práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor, dicas para uma locomoção menos agressiva ao meio ambiente. Se a distância for curta, vá a pé. Caminhar é um excelente exercício físico. Adote a bicicleta como meio de transporte. Você se livra de algumas calorias e ainda ajuda a melhorar a qualidade do ar. Dê preferência aos transportes coletivos. Menos carros nas ruas, diminui a emissão de gases tóxicos e melhora a fluidez do trânsito. Aposte nas caronas solidárias. Converse com seus vizinhos, amigos e colegas de trabalho e monte grupos de carona. Quando usar o carro for a única solução, faça um planejamento. Otimize o veículo para que toda a família saia no mesmo horário ou organize os compromissos mais distantes no mesmo dia para que o carro não precise ser usado tantas vezes. Acompanhe mais dicas na semana que vem ou veja mais práticas sustentáveis no site h2hoje.com. Uma iniciativa Diário, Prefeitura de Santa Maria, Corsã, Evoluir nos Define e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco, que tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No Shopping Praça Nova. Os principais fatos da semana e a forma como eles interferem na vida dos santamarienses são abordados por mim, Viviana Fronza, e pelos meus convidados no programa Análise. Todo sábado, às 10h30 da manhã, traremos informações do que é notícia e os assuntos que vão movimentar a agenda do fim de semana. Análise, a voz da repercussão dos fatos da semana. DNA. Victoria de Bortoli e Cassiano Cavalheiro. Voltamos com DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e sigo com vocês até às 17 horas, ao lado da minha colega Victoria de Bortoli e do nosso entrevistado de hoje, o nosso colega aqui da CDN e do Diário de Santa Maria, Denis Olim. E o DNA tem a parceria de Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no Shopping Praça Nova.
E Deni, no final do nosso último bloco, eu te perguntei como é que tu chegou até o Diário. Isso, de forma resumida, porque infelizmente a gente já tá acabando o nosso programa. Episódio 1 de Deni foi hoje, porque vai ter que ter mais, porque é muita história pra esse cara contar, né, gente? E rapidamente eu estava na RBS TV em São Gabriel na época. Na minha terra. Na terra do Cassiano, em 2002. Eu concorri à vaga do Diário quando abriu o jornal. Fui bem na prova de português, conhecimentos gerais, fiz entrevista. Tava praticamente certo para eu ir. Mas eu fiquei com aquela ponta de dúvida, será que eu vou dar conta? Será que eu vou me adaptar? Porque é uma realidade diferente, né? Impresso, texto, apuração, tudo é diferente. E eu acabei desistindo, acabei ficando na TV. Mas lá em outubro, uma colega passou num concurso em Santa Catarina e foi embora. E daí a Fabiana me ligou, agora abriu vaga, tu não quer vir? Eu falei, não, agora eu vou. Agora eu vi que não é tão difícil, eu já tinha feito uma matéria no temporal em Cacequi, que eu fiz a reportagem para a TV e cheguei na redação da RBS e fiz o texto para o impresso. Eu vi, não é tão difícil assim. E daí acho que me deu mais coragem daí pro impresso. E só contando uma historinha do Nilson Vargas, assim, que ele é uma referência assim, em jornalismo. Ele trabalhou na revista Veja, né, tá no grupo RBS, na Zero Hora, né, foi editor-chefe da Zero Hora. E o Nilson, uma vez, para ver o lado humano e o lado jornalístico dele, assim, para mim também foi um grande professor. Ele disse assim, Deni, quem sabe, vamos fazer uma matéria diferente, quem sabe tu acompanha uma vida de um dia de um catador de lixo, né, de material reciclável. E eu fiz uma manhã isso, assim, carregando carrinho. Foi uma matéria, assim, marcante para minha vida, assim, como pessoa, como ser humano, sabe? Eu acho que uma dica aí para os vereadores, para os prefeitos, acho que essas pessoas deveriam experimentar algumas dessas profissões para ver como eles poderiam tomar decisões mais importantes e relevantes para ver que isso é urgente de mudar na sociedade. Que não é aceitável em 2021 a gente aceitar que pessoas estejam puxando carrinho na rua. Puxando carrinho, além dos cavalos, que já é errado, tem pessoas puxando carrinho na rua, quase se matando, num calor que nem hoje, de 32 graus, subindo ladeira, né, com carrinho na rua. Isso, eu acho assim, eu faço um convite para as autoridades, vão um dia trabalhar puxando um carrinho e olhando dentro dos containers, que nem eu acompanhei uma senhora e a netinha dela, netinha de 10 anos. A gente abria o lixo, eu puxava carrinho, daí ia lá, abria as sacolas, abria o lixo e dizia assim para ela, tá, isso aqui eu pego, isso aqui eu não pego. E só, sem alongar muito, mas dois trechinhos dessa história, tinha um pão caseiro assim, totalmente mofado. E eu falei assim, isso aqui não dá pra pegar, né? Porque ela pegava às vezes restos de comida pros animais. E ela, não, isso aqui pode levar, pode pegar, que vou dar pro meu cavalo. Era totalmente mofado, não tinha nada branco mais no pão. E outra passagem no centro, a menina abriu do lado da lixeira, tinha um monte de iogurte, assim, numa sacola, uns potes de margarina com feijão meio virado e uns bis e umas maçãs. E a primeira coisa que a menina fez, quando ela viu aquilo, ela ficou maravilhada. Olha aqui, tio, olha aqui. Eu tava do lado dela. E ela, assim, pegou um bis. Tu quer, tio? Antes dela pegar pra ela, primeiro ela disse pra mim, tu quer, tio? Que simbólico isso, né, Dani? Sim, aquilo me arrebentou por dentro, sabe? Só de lembrar, E agora que a gente tem filho, sabe? Então, assim... E depois ela pegou ali a maçã e foi comendo. E teve uma pessoa que me conhecia e me viu puxando o carrinho, e talvez na pressa do dia a dia, porque os catadores muitas vezes são vistos como... são invisíveis. Ele passou por mim, me olhou de canto de olho e talvez não ficou na dúvida se era eu ou não, e passou e nem me cumprimentou. Isso mostra também como que essas pessoas são invisíveis. E eu respeito muito todas as pessoas. E isso aí foi uma lição para mim como ser humano e como jornalista, sabe? Porque assim, todas as vezes que eu vou levar lixo nos containers, eu converso com eles, pergunto como é que eles estão, como é que tá aí a venda, sabe? Eu acho assim, a gente é ser humano, pessoal. Todos somos seres humanos, ninguém é melhor que ninguém nesse mundo. Isso é uma lição que eu aprendi, sabe?
Deni, nesse contexto que tu falava também do início ali da tua vida no impresso, do texto da FAB, dessa convivência, a gente tem mais um depoimento que inclusive fala em nome de todos nós colegas. Vamos escutar. O que falar do Deni e para o Deni? Eu vivo dizendo que o Deni é o melhor jornalista de Santa Maria. E que alegria minha ser colega do Deni e também conseguir chamá-lo de amigo. O Deni é uma unanimidade. Ninguém duvida que ele é do bem, que ele trabalha para o bem de todos. Mas se não bastasse ser esse profissional tão espetacular, que trabalha com a mesma gana do primeiro dia como jornalista, ele ainda é uma pessoa em caixa alta, humilde, atento ao bem-estar de todos sempre. Deni, se me deixarem aqui falando, vai passar de 1 hora esse programa, pode apostar. Então, resumindo tudo, eu queria te agradecer pela companhia diária nesses mais de 20 anos. Sim, porque eu perdi as contas, de 22 ou 23, hein, Deni? Tu que é melhor das contas aí do que eu, diz aí pro ouvinte, pro telespectador, se são 20 e quantos, afinal. E em nome deles, dos ouvintes, dos telespectadores, dos leitores do Diário, que tem esse enorme prazer em contar contigo, eu quero te agradecer pelo serviço que tu prestas para essa cidade, para essa região, para o jornalismo gaúcho. Muito, muito, muito obrigada, meu amigo. Quem é essa porta-voz? Tá aqui no estúdio agora, veio para dar uma espiada, um abração para a Fábio, amiga, conselheira, né? A gente sempre trocou muita ideia. E também ela, na questão da gestão, que eu, né, acabei virando gestor, ela sempre me deu muitas orientações e acho que graças a ela eu mudei muito, assim. E já tinha dito, né, da minha admiração por ela, pela grande jornalista que é, desde a época da 0 hora dos textos, né, que eu tinha comentado que eram primorosos. Isso também me ajudou a escolher o jornalismo impresso, e agora voltamos para a TV e para a rádio, né, graças a esse investimento, assim, que todo mundo comenta, quem vem de fora, assim, que até um colega de Porto Alegre esteve aqui semana passada e disse assim, ó, isso que vocês têm aqui não existe no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Então, assim, esse projeto, né, é um privilégio a gente ter esse projeto aqui da rádio, da TV e do impresso. Deni, o que te manteve em Santa Maria? O que Santa Maria significa para ti? Santa Maria, eu nunca gostei de... quando eu comecei na carreira, eu sonhava um dia ir para São Paulo, para o Rio e tal. E depois eu fui vendo, assim, que o custo social disso, o custo emocional para a vida, não sei se valeria a pena, sabe? Daí acabei conhecendo a minha esposa, a Daniela, né? Acabei noivando, casando, né? E isso acho que também ajudou, né, a acabar ficando aqui. E eu sempre gostei muito de Santa Maria. Para mim, Santa Maria sempre foi uma grande referência. Então é o lugar que minha segunda cidade, eu já vivo mais em Santa Maria do que eu vivi em Santiago, sabe? Então sempre foi uma referência Santa Maria, por ser uma cidade boa de morar, por ser uma cidade com pessoas legais de conviver. A gente já foi, né, ficar tempos fora daqui, daí tu vê Curitiba, as pessoas são frias, sabe? Outras cidades, assim, e talvez por esse lado humano, acho que eu acabei ficando aqui também em função disso. Mas foi uma mistura da questão profissional que me satisfez, né, a RBS, depois o Diário, né, e eu fui tendo oportunidades de crescer e sendo, né, ajudado por grandes colegas, né, os outros gestores que apostaram no meu potencial, o Nilson, a Andréia Fontana, grande amiga, e conselheira também, a Fabiana, outros, né, vou esquecer nomes aí. Acho que foi em função disso tudo e a questão pessoal também, né, da minha esposa, minha grande companheira e amiga também, meu amor, um beijo para ela, para os meus filhos, o Léo e o Vini. Então foi em função disso. E Deni, tu sempre teve a tua família ao teu lado, né? Como tu comentou agora, a tua esposa, tu tem 2 filhos. Como é que é esse lado do Deni pai, esposo, Deni família? Olha,
é muito legal, assim, ó, você ter a oportunidade, porque assim, como a gente vem numa família, acaba sendo tradicional, vamos por assim, lá do passado, em que tem essa questão, assim, a gente era do interior, a gente teve sempre muito esse lado família, de conviver junto, de estar o tempo todo junto. E eu acho que inconscientemente eu tinha esse sonho de ter uma família, de ter filhos, sabe? Daí depois a gente casou, a gente planejou, veio o Leonardo em 2013, que foi até um presente de Deus e até num momento difícil pra gente, que foi bem na época da Kiss, que foi muito, muito doloroso, né? Inclusive o chá de bebês do Léo foi no dia 26 de janeiro, né? Foi na véspera da Kiss. E a gente não pôde nem depois aproveitar aquele momento em função daquele... Quando o Léo nasceu, a gente ficou feliz e tal, mas não conseguia nem festejar muito por tudo que a gente estava passando, sabe? Daí minha cunhada teve linfoma logo depois, então a vinda do Léo foi muito importante pra gente conseguir suportar tudo aquilo, sabe? Além de ser um presente de Deus ter um filho. E depois a gente ficava pensando muito assim, mas um filho único... Eu tive 3 irmãos, mais 3 irmãos. A Dani teve uma irmã. A gente ficava pensando, vamos fazer um outro filho, porque é bom ter irmão, sabe? A gente ficava pensando, pelo egoísmo, se fosse pela gente, seria muito mais prático não ter mais filhos, né? Porque é muito recompensante, mas sabe que envolve tempo, envolve até dinheiro, né? A gente não pensa nisso, mas envolve, né? Queira ou não queira, envolve. E a gente fez um sacrifício muito grande para ter o Vini, e é o outro presente de Deus, né? Tá com 3 anos agora, o Léo com 8. E então, assim, é um privilégio e é um pouquinho de passar aquilo que o meu pai e minha mãe sempre me ensinaram, né? A minha mãe faleceu ano passado, na véspera do meu aniversário. A dona Nena, foi um infarto, não sei, uma coisa muito repentina. Meu pai teve Alzheimer muito grave, ficou meses no hospital, agora 2 meses atrás descansou, depois de muito sofrimento. E eu acho que o legado deles, assim, de família, de amor, de companheirismo, eu acho que esse é o legado que eu quero deixar para meus filhos, para minha família, sabe? E a gente já tá se encaminhando pro finalzinho do programa, mas a gente ainda tem mais recadinhos pra ti, vamos ouvir? Oi, falar dessa pessoa é uma satisfação para mim. O Deni é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa ímpar, que todo mundo se encanta quando conhece. Ele muitas vezes pensa mais nos outros do que nele próprio, sempre disposto a ajudar, sempre disposto a fazer o melhor e pensar sempre no bem-estar dos outros. A gente se conheceu há 22 anos atrás e começamos a namorar e constituímos uma família linda. Estamos casados há 16 anos e eu só tenho a dizer que ele é meu companheiro, meu amigo e meu companheiro para todas as horas. E agora com mais nossos 2 pimpolhos aqui para engrandecer ainda mais a nossa família e deixar ela completa. E é isso, o Deni é isso que vocês conhecem, essa pessoa maravilhosa, tanto pessoa como no trabalho. E só tenho a agradecer, né, a Deus por ter botado ele na nossa vida. Um beijão, te amamos muito. Meu pai Deni, ele é muito especial para minha família. Ele me cuida, me ajuda quando eu preciso e faz isso também com meu irmão. Eu sempre vou amar ele em meu coração, mesmo longe quanto perto. Vini, o que você quer dizer pro papai? Eu amo meu pai muito! É sacanagem, né? Ferinhas, hein? Essa então é a esposa e os filhos, né, Deni? Que articulados falando, viu? Que bonitinhos. Já está no DNA, fazendo aí um trocadilho o nome do programa. Será que vão seguir nessa carreira de comunicadores também? Não sei. Meio sofrido, né, Deni? Mas são umas figuras, assim... não tem nem palavras para dizer, né? A importância deles e às vezes, como a Dani falou, às vezes a gente tenta equilibrar, né, a vida profissional com a pessoal, porque realmente é um desafio, né?
Mas eu acho que a gente, com alguns sacrifícios, a gente consegue isso, sabe? Mas é uma dádiva de Deus, assim, a gente ter a Dani, ter a Dani e os meus filhos, assim, são um grande motivo de eu viver, sabe? De seguir em frente, de tocar a vida por eles, sabe? Que bonito. E Deni, a gente quer te agradecer muito por ter participado do nosso programa de hoje, compartilhado um pouquinho da tua história, que é tão bonita, com todos os nossos ouvintes. E, enfim, parabéns por ser esse jornalista que com certeza é inspiração para mim e para muitas pessoas. E é uma referência, sim, assim, muito celebrado. E fica aí o nosso muito obrigado e que tu siga aí tua carreira, tua estrada de sucesso por mais tantos anos. E quem quiser te acompanhar no F5, dá o serviço? No F5 às 11 da noite na TV Diário, né? O F5 às 10 da manhã na CDN. O F5 não é às 10 da manhã, desculpa, eu tava pensando na reprise. Pra quem quiser olhar isso. O F5 é às 10 da manhã de segunda a sexta. Pra quem quiser nos assistir no DNA, hoje na TV Diário às 23 horas. Isso, e o F5 para acompanhar o Deni às 10 da manhã na Rádio CDN. Obrigada pela audiência e até mais. Voltamos amanhã. Até mais.